Olá, no programa de hoje nosso assunto é política e religião. Qual o peso da fé nas escolhas eleitorais? Cristãos ou não, como a fé pode influenciar o voto? Como campanhas e candidatos lidam com essa questão? E, em particular, como disputam a preferência do eleitor evangélico? Eu vou conversar com a doutora em Comunicação Social Magali Cunha. Ela é pesquisadora em Comunicação Política e Religiões. Magali integra a equipe da plataforma Religião, Poder do ICER, o Instituto de Estudos da Religião. Magali, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. É um prazer, Vivian, e você está com um tema muito quente que leva a gente a pensar muitas coisas e vamos conversar sobre isso. Vamos lá. As pesquisas eleitorais, as mais completas, costumam lidar com, segmentam o levantamento por idade, enfim, classe social e tal, e também por religião. Qual que é a importância da religião para a gente entender a escolha do eleitor? Por que a pesquisa se debruça nesse segmento? É interessante que essa atenção das pesquisas à religião e ao que ela representa em processos no nosso país, como as eleições, isso é uma coisa nova. A gente não tinha essa atenção muito voltada no passado, isso parecia uma coisa meio que naturalizada e não se prestava muita atenção. Isso é recente, isso vem do período dos anos 2010 para cá, que passa a chamar atenção por conta do protagonismo de do grupo chamado evangélico, dos cristãos evangélicos, que adquirem um protagonismo por conta de projetos políticos, de fortalecimento da presença no Congresso Nacional, com a chamada bancada evangélica, nos processos eleitorais em municípios, em estados. Então, esse grupo começou a aparecer e chamar atenção para essa discussão. Então, isso é recente. É importante recordar que o dado religioso é muito significativo na cultura brasileira. Religião faz parte da vida, faz parte do cotidiano. O povo brasileiro é um povo religioso. E isso está muito introduzido na cultura, seja por um vínculo com um determinado grupo, uma determinada proposta de fé, ou não, ou simplesmente por uma afinidade com aquilo que representa o divino, sagrado, transcendente. Então, esse elemento religioso, ele vai estar sempre presente em muitos aspectos da vida sociopolítica, cultural, e não vai ser diferente nos períodos eleitorais, não vai ser diferente na questão do voto. Agora, eu termino essa primeira intervenção dizendo o seguinte: é muito importante que a gente reconheça o que muitas pesquisas acadêmicas e entre grupos que trabalham, estudam religião, a afirmação de que o voto religioso não existe. Não existe um voto religioso, um voto católico, um voto evangélico, um voto do candomblé, um voto espírita. Isso não existe. Existem pessoas que vão exercer o seu papel cidadão com o voto, e a religião vai, em alguns momentos, definir ou não. Isso vai depender da formação dessa pessoa, da visão de mundo dessa pessoa. Então, isso é um elemento muito importante para a gente considerar. E que nós vamos considerar também ao longo da nossa conversa. O Perfeito. Voto evangélico é aparentemente mais disputado quando nós temos aí a arena eleitoral estabelecida. Nós vimos isso em 2018, não é? O então candidato Jair Bolsonaro falava muito aos evangélicos. Ao longo do governo dele, ele fez muito isso, buscando muito o apoio desse segmento. Agora, ele não é ainda não é, apesar de desde a década de 70 estar crescendo muito, não é? As diversas denominações estão crescendo muito, ele não é majoritário ainda, né? Falta um tanto para se tornar majoritário. Por que ele é tão disputado? Você falava do protagonismo que eles ganharam na política. Tem a ver com isso?
Sim, esse segmento religioso ele vem se colocando de uma forma bastante intensa no espaço público, desde os anos, na virada dos anos de 1900 para os anos 2000, na virada do século 21. Particularmente aí, se a gente for olhar a década de 80 para frente, com o crescimento do grupo chamado pentecostal. Os evangélicos, a gente fala os evangélicos, mas é muito complicado a gente caracterizar esse grupo como um grupo unificado, homogêneo. Essa categoria evangélicos tem debaixo dela, desse guarda-chuva, os evangélicos, uma diversidade enorme de grupos que estão presentes no Brasil desde o século XIX, chegaram com missionários, depois os grupos pentecostais que se tornaram mais populares durante o século XX, porque fizeram uma opção de estarem mais inseridos nas periferias, mais inseridos em lugares do Brasil onde as igrejas chamadas mais históricas dos evangélicos não chegavam. Então, e também com uma forma muito popular de fazer o culto, de se dirigir às pessoas, de criar comunidade. Então, esse grupo ele se fortaleceu muito numericamente, se fortaleceu geograficamente, porque se espalhou mais pelo Brasil. Então, quando a gente fala os evangélicos, a gente fala dessa diversidade, mas a gente também olha particularmente esse grupo mais forte, porque é mais forte numérica, geograficamente e também patrimonialmente, porque a gente tem entre pentecostais as chamadas grandes corporações religiosas, que envolvem aí até pequenas empresas, que envolve mídia, envolve grupos que têm negócios relativos ao mundo da religião e são geridos por uma pessoa carismática ou uma família. Então, esses grupos ganharam uma força grande ao longo do século XX e, particularmente aí nos anos 80, com essa explosão da presença desses grupos nas mídias. E aí a gente tem que olhar para a política, porque foi essa entrada na política que permitiu essa negociação de mídias, de concessão de canais de TV, de estações de rádio, essa presença mais intensa depois na internet, com o advento da internet. Esse grupo foi se popularizando e foi se criando o que alguns segmentos de mercado vão chamar de segmento evangélico, e isso vai ter uma presença incrível no universo do espaço público, né? Porque aí a gente tem presença na política, presença no mercado, presença no mundo do entretenimento, com a cultura gospel, presença em diversos setores aí da vida pública e que vão fortalecer a presença desse grupo. Ele não é majoritário em números, cresceu, as últimas pesquisas aí mostram a faixa de 30% da população, mas é um crescimento que dá qualidade a esse grupo, porque ele tem essa presença forte. Uhum. Essa pergunta eu ia fazer mais na frente, mas como você se referiu a líderes, né? Qual que é a real capacidade de influência desses grandes líderes religiosos, midiáticos? E aí nós estamos falando de Edir Macedo, da Universal, quando você mencionou, né, numa figura essa importância de uma igreja ou de um grupo religioso. Tem o Malafaia, o próprio Marco Feliciano, que também é deputado, não é? Qual que é a importância no meio dos evangélicos, e em especial os neopentecostais, que nós estamos falando deles, qual que é a força deles? A força de influenciar realmente, nós estamos falando de voto, de escolha para o futuro do país, para fazer as suas escolhas eleitorais. Essas figuras que você mencionou, essas personagens e outras que a gente poderia listar aqui, de grandes corporações pentecostais, elas têm uma capacidade enorme de comunicação. E aí eu não estou falando comunicação apenas estar nas mídias, vários deles são proprietários de mídias, são pessoas que têm espaços mais variados para ganhar visibilidade, eles têm visibilidade, eu não estou falando só disso não, disso também. Mas a capacidade de comunicar com essa população
religiosa e de fazer uso de uma linguagem, de fazer uso de símbolos, de fazer uso de elementos que estão relacionados a necessidades cotidianas, na sua pregação religiosa, na conexão dessa visão, dessa compreensão religiosa de fé com a vida dessas pessoas. Então, eles têm uma capacidade enorme de articular isso, de construir teologias, visões de mundo relacionadas à religião, que são compartilhadas, então, nesses espaços midiáticos e não midiáticos, porque reúnem muita gente presencialmente, pelo menos até o período aí anterior à pandemia, né? Pessoas que vão aonde essas pessoas estão para assisti-las e compram as publicações que elas publicam e escrevem e assistem essas programações midiáticas. Eles têm essa capacidade de cativar esses grupos com o seu jeito de ser, de comunicar com essa linguagem. Então, essa influência, de fato, ela existe, como existem outras personagens não religiosas em outros campos da vida, em outras áreas da vida, como artistas, celebridades, pessoas do mundo da comunicação, do mundo da academia, da intelectualidade, que exercem também influências. Hoje a gente chama de influencers, né? Aqueles que têm essa capacidade de atingir um grande número de pessoas, que as pessoas vão atrás delas, onde elas estão expondo suas ideias. Então, passa por aí, por essa capacidade que foram adquirindo. Por exemplo, uma personagem que você não mencionou, que a gente pode mencionar, R.R. Soares. Está há 40 anos na televisão, com programas de TV. Tem a sua própria rede de TV, no início pagava os horários para poder ter essa presença, essa participação. Então, são anos, né, construídos aí e que vão criando discípulos. Você falou o mais recente, Marco Feliciano, que vem de formação desses outros que estão há mais tempo nessa lida. Mas você tem uma dimensão do grau de influência, porque que influenciam, não é? Eles têm tanto espaço midiático, são tão buscados, têm aquelas plateias enormes, isso não é de graça, naturalmente, que não passa, as pessoas absorvem, né, aquilo que eles defendem, natural. Mas existe como medir? Eu vou dar o exemplo das pesquisas mais recentes que saíram, citando especialmente o IPEC, que saiu em dezembro, que mostra Bolsonaro e Lula, Lula tem 34% das intenções de voto pela pesquisa do eleitorado evangélico e Bolsonaro tem 33%. Eles estão 50-50 ali, não é? E agora, essas lideranças, elas estão com o Bolsonaro. Desde 2018 estão com o Bolsonaro. Mas já estiveram com Lula, já estiveram com Dilma, já apoiaram. Como é que o eleitorado evangélico percebe essas figuras antagônicas, tão emparelhadas e, ao mesmo tempo, no passado tiveram apoio dessas lideranças e hoje tem, de outros, enfim. Esse grupo, inclusive esses que nós citamos, ainda não, tem um que ainda não marca posição, que é o Edir Macedo, outros já marcam, defendem Bolsonaro. Como é que isso fica na cabeça do eleitor evangélico? Como é que ele percebe isso? Então, esses eleitores, eles não são necessariamente guiados por essas personagens. Eles são orientados, certamente, muitos têm afinidade e apego àquilo que dizem, né, que essas personagens, que essas lideranças dizem, aquilo que elas indicam. Mas não necessariamente serão guiados, porque há uma série de fatores
que passa por essa afinidade com as lideranças, e aí não só dessas grandes lideranças que a gente citou aqui, que tem essa capacidade de comunicar, de atingir, mas também da liderança do pequeno grupo, da igreja que está ali no bairro e que vai ter o pastor, o padre, a personagem religiosa que vai exercer a sua liderança, a sua tarefa sacerdotal. Existe, então, essa afinidade, esse apego, e isso é dado. Agora, esse não é o único fator que orienta uma decisão por voto. Há outros fatores, como a vida cotidiana, né? Como a vida referente às contas a pagar, ao emprego, ao filho, a filha estar numa escola, numa universidade, aos projetos de vida, às necessidades, enfim, aquilo que determina a decisão pelo próprio julgamento que as pessoas são capazes de fazer pela vida que levam e que esperam levar. Então, há uma série de fatores. Então, o eleitor, a eleitora, eles vão pesar esses fatores todos, seja a palavra da liderança religiosa com quem ela tem afinidade, seja aquele elemento do cotidiano. Tanto é que essas pessoas, essas lideranças estiveram com outras figuras concorrentes no passado, em lados diferentes, e esses lados estiveram vitoriosos ou não. Um grande exemplo que a gente tem vem de estudos já feitos aí das eleições de 2010, quando houve uma oposição muito grande à continuidade do PT no poder, com Dilma Rousseff, uma mulher que vinha com características bastante negativas diante das pautas morais colocadas por grupos religiosos conservadores, evangélicos e católicos, e houve uma oposição ferrenha à candidatura dela. E Dilma Rousseff foi vitoriosa, e foi vitoriosa na reeleição. Então, isso mostra que o eleitorado, naquele momento, foi capaz de decidir pela continuidade de elementos que apostava que deveriam seguir na mão de uma liderança do PT, a despeito das oposições que vinham dessas lideranças. Então, esse é um elemento muito significativo para a gente observar. Existe sim esse papel das lideranças, existe sim alguma influência, isso é possível e passível de ser medido, as eleições de 2018 falam muito disso. Agora, existem os outros fatores, e aí a gente precisa fazer essa leitura mais ampla dessas personagens religiosas, que são essas que sentam nos bancos das igrejas, os evangélicos, de modo geral, como pessoas comuns, que não são só religiosas, que a religião é um fator a mais nessa vida. A forma como as igrejas, especialmente as neopentecostais, que está sendo o foco da nossa conversa aqui, acolhem os seus fiéis, muitas vezes, e a grande maioria, em periferias, pessoas pobres que sofrem da ausência do Estado. E essas igrejas passam a oferecer serviços e acolhimento. O quanto isso pesa na formação política dessas pessoas? Não sei se formação política é a melhor expressão, mas na decisão política dessas pessoas. É fato que há esse elemento forte das comunidades, esse sentido de pertença, que todas essas igrejas, de um modo geral, conseguem atribuir a muita gente, né? Eu gosto de dar o exemplo daquela pessoa, daquele homem que durante a semana é um gari, está limpando a rua, ninguém presta atenção nele, e no domingo ele veste a sua melhor roupa, às vezes chega a ser até um terno, e vai para a igreja, e é reconhecido, e tem voz, alguns sobem ao púlpito para pregar, e ganham um caráter de valor que eles não têm durante a semana ali na sociedade que o rejeita como gari. Ao mesmo tempo com mulheres, que são empregadas domésticas, faxineiras, e que ali na igreja vão ganhar o seu reconhecimento como uma pessoa que tem algo a dizer, algo a contribuir. Então isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas.
E essas comunidades espalhadas Brasil afora, muitas não têm nada a ver com essas grandes personagens que a gente acabou de citar, das grandes corporações religiosas, que tem até um distanciamento desses grupos, né? Eles fazem diferença em vida comunitária, nessas pequenas comunidades, nesses grupos que se reconhecem nessa pertença e que exercem, sim, uma tarefa de formação política, social, cultural, da visão de mundo que vai ser construída ali. E aí a gente tem uma certa diversidade a observar. Existem grupos que vão, sim, exercer ali naquela pequena comunidade uma tarefa educativa para a política, dizer em quem se deve votar, em quem não se deve votar. Isso é uma coisa importante também, o caráter da oposição, aquilo que é colocado como uma ameaça ao grupo religioso. Isso ocorre, e isso ocorre tanto pelo campo do conservadorismo, quanto pelos grupos progressistas também, que indicam e orientam e trabalham pela formação mais comprometida com o campo dos direitos, né? Porque quando você está na periferia, a gente tem essa diversidade. O valor das mulheres, a superação da pobreza, e muita gente consegue fazer a distinção de quem são aqueles governantes, os chamados políticos, que vão defender ou não essas causas. Então, tem um aspecto interessante aí observar também. Pois é, aí vale, então, refletir sobre a rejeição que a maioria do eleitorado tem hoje, segundo as pesquisas, a Jair Bolsonaro, não é? Eu estou falando especificamente do eleitorado evangélico, se bem que no todo também, mas o eleitorado evangélico, a maioria das mulheres rejeita a reeleição de Bolsonaro, rejeita Bolsonaro. Ele que tem um discurso afinado com os valores morais conservadores, não é? Como é que fica aí esse descompasso entre a percepção das mulheres e esse discurso que muitas vezes é caro, né, a esse grupo? Então, a figura de Bolsonaro, ele fez uso de um elemento que é muito valoroso para os evangélicos na sua história, para o imaginário evangélico, de ter uma pessoa que sentasse na cadeira do cargo máximo do país e que defendesse Deus. Então, ao colocar no seu slogan de campanha que Deus estaria acima de tudo, né, e trazer versículos bíblicos e passar por um batismo no Rio Jordão, que foi feito lá atrás, né, na sua entrada para esse universo evangélico, para até parecer que tinha se tornado um evangélico, apesar de o presidente continuar católico, mexeu muito com esse imaginário, de ter essa pessoa que então seria aquela que defenderia Deus e o Deus que os evangélicos pregam, né? Então isso mexeu muito com esse imaginário. Junto com o que foi a campanha de 2018, a questão da corrupção, que é um tema muito caro aí a uma grande parcela da população, que se sentiu traída, né, por personagens que vinham acusados de ter feito uso do poder para corromper o país, e o discurso da vingança com os criminosos, né? Então, de que os criminosos seriam varridos, essa questão principalmente o povo das periferias, que sofre muito a questão da insegurança urbana, né? Então, essa proposta que veio ao encontro de um imaginário de vingança e combate a inimigos, inclusive. Então, isso mexeu muito e favoreceu esse processo eleitoral. Só que, como a gente já disse aqui há pouco, as pessoas, elas não são simplesmente pessoas religiosas, são religiosas, mas são mulheres, como a gente acabou de dizer, são mães e pais de família, são pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que vivem numa moradia em alguma localidade, principalmente de grandes centros urbanos, e vivem as dificuldades que o período Bolsonaro trouxe para elas, né? A gente não viu as promessas de um Brasil grande, agora é a vez do Brasil, e de que Deus estaria acima de todas as coisas e o Brasil acima de tudo. Isso não se cumpriu no cotidiano dessas pessoas, e elas conseguem fazer a leitura dessa realidade.
E esse apelo excessivo ao armamento, a que as pessoas se armem, essas cenas com armas, isso não tem um apelo positivo. Pode ter até um apelo positivo para uma pequena parcela, e até dessas lideranças maiores, mas para a população que sofre a insegurança pública, isso não tem um efeito positivo. Então, esse apoio que veio lá atrás na forma de votos, ele foi caindo e chegando a números agora significativos. O apoio ainda é alto, porque esse imaginário continua sendo trabalhado, aí a gente tem que pensar toda a proposta de comunicação, dos slogans, das mentiras, da desinformação, das fake news, que trabalha aí com pânico em relação à perseguição às igrejas, isso vem aí com força, deve ser um tema forte para as eleições de 2022, nesse apelo de campanha, mas ainda assim as pessoas conseguem ter a sua visão crítica em cima daquilo que elas vivem. E o que elas vivem tem sido determinante, especialmente para as mulheres, que é a maioria da população das igrejas. As igrejas estão aí com a maioria de mulheres. Lula e outros candidatos de esquerda vão enfrentar de novo o desafio de dialogar com o conservadorismo moral e, ao mesmo tempo, defender direitos de minorias. Você vê isso na pauta de 2022? Falando de direitos de minorias, a gente pode falar desde dos direitos das mulheres, a questão do aborto, passando por população LGBTQIA+, passando, enfim, todas essas discussões de minorias, isso vai estar na pauta? Como que as esquerdas precisam lidar com isso para ter os evangélicos com eles? Então, essas pautas são as chamadas pautas da moralidade sexual, elas são uma barreira grande com os grupos religiosos, e a gente não está falando tão só de evangélicos, nós estamos falando também de católicos e de espíritas, e de alguns segmentos judeus, e também islâmicos, nesses elementos da pauta da moralidade sexual. Desde que foi formada a primeira bancada evangélica, isso nas eleições de 86, por conta da Constituinte, do Congresso Constituinte que se formava ali, essas pautas já estão ali sendo colocadas como aquilo que deveria ser enfrentado, confrontado, embarreirado, nas discussões de legislação, nas discussões de políticas públicas. Então, esse é um tema forte e antigo. As esquerdas, em alguns momentos, foram, então, o próprio Partido dos Trabalhadores, que ocupou o governo por 14 anos, né, encontraram formas de romper essa barreira, defender essas pautas, dar lugar a esses grupos das chamadas minorias nas suas políticas, mas isso voltou com muita força nos últimos anos, né, para embarrear eleições a partir de 2010, eu já mencionei aqui nessa nossa conversa o que aconteceu com Dilma Rousseff em 2010, também em 2014, depois do processo de impeachment, isso também foi usado, essa questão da defesa da família, isso volta, e voltou com uma força enorme em 2018. Na campanha pró-Bolsonaro, que defenderia as igrejas e as famílias desses perigos que vêm pelas pautas das minorias. Então, esse é um tema muito delicado, sobre o qual as esquerdas, e não só as esquerdas, mas grupos, de um modo geral, que defendem os direitos desses grupos politicamente na esfera pública, precisam se debruçar sobre a linguagem e a melhor forma de abordar a necessidade que os grupos religiosos, em geral, devem ter de valorizar esses elementos que estão presentes dentro das próprias igrejas, dentro dos grupos que se reúnem nas mais diferentes religiões. As minorias estão lá. Então, como mostrar que essas pautas não vão contra essa população religiosa, mas jogam a favor dela, né? Então, ainda não se encontrou uma linguagem, uma forma de comunicar, e esse permanece sendo um desafio. Nós podemos dizer, a gente não mencionou aqui, as religiões de matrizes africanas,
Nós podemos dizer que eles têm valores morais menos conservadores por não ter sido incluídos aqui nessa discussão? Sim, as religiões de matriz africana, elas historicamente, na forma como se constituem nas suas tradições, na sua forma de crer, na sua forma de ver o mundo e de abraçar o sagrado, elas se abrem para vários elementos dessas pautas morais que estão relacionados à tradição judaico-cristã, que, como eu já mencionei, alguns desses grupos, inclusive espíritas, estão aí, abraçam uma parcela, né, dessa tradição, eles são pautados por esses elementos, né, que passam por patriarcado, pela uma visão um tanto quanto diminutiva de raças, né, e de uma hierarquia de valores, e as religiões de matriz africana não, elas não estão formadas dentro dessa matriz judaico-cristã. E isso, então, lhes possibilita uma visão de mundo mais ampla, mais inclusiva. E entram no cálculo eleitoral, não? Desculpa, eu e não eles entram no cálculo eleitoral? Então, eles não entram no cálculo eleitoral por conta da parcela, historicamente, na contagem de censo que a gente tem, de ser uma parcela pequena. E muitos vão explicar que essa parcela pequena não reflete, que não chega por pequenos dígitos, né, de porcentagem da população. Muitos vão questionar, muitos estudiosos, dizer que muita gente não declara por conta do próprio preconceito que está envolvido na autodeclaração, né, a censura de você dizer que é dessa religião que é tão historicamente discriminada e sofre ainda os efeitos da intolerância. Então, ela não é muito valorizada em termos numéricos. Agora, ela tem um papel muito importante por conta desse entrelaçamento com a nossa história, com a nossa cultura no Brasil, que deu até a possibilidade de se formar uma frente parlamentar dos povos de terreiro, uma frente parlamentar de defesa de tradições africanas, que estão lá no Congresso Nacional, e que tem desenvolvido um papel interessante nesse equilíbrio de forças religiosas que atuam no Congresso Nacional, por exemplo. E os grupos que têm atuado no espaço público contra as manifestações de intolerância, que têm ganho uma visibilidade muito significativa. Então, quando a gente vê os levantamentos das pesquisas que mostram os grupos religiosos, nós vamos ver que quando eles apresentam as religiões de matriz africana, elas estão fortemente vinculadas às opções mais voltadas à esquerda, mais voltadas aos grupos progressistas. Só uma palavrinha rápida para a gente encerrar aqui. Como é que o eleitorado reage hoje, o eleitorado brasileiro reage hoje quando um candidato fala que é ateu? Isso é ainda importante? Porque nós já tivemos assim, né? Lá na década de 90, muito debate, Fernando Henrique, na década de 80, quando Fernando Henrique se manifestou ateu, isso foi, né, assunto para muito pano para manga. Como é que é isso hoje? O brasileiro mudou, ele é muito religioso, mas como é que ele olha para isso? Eu arriscaria dizer, eu vou dizer isso, a gente não tem pesquisa para dizer isso, eu não vou ancorar numa pesquisa, mas eu vou dizer em cima daquilo que eu observo dessa realidade entre religião e política, entre religião e espaço público, que isso já foi mais forte. Os últimos censos mostram o crescimento de uma parcela no tocante à religião, que são os sem religião. Os sem religião, os sem igreja. Há uma parcela significativa da população que vem crescendo. Lamentavelmente, nós não temos o nosso censo 2020 realizado, para a gente ter os números mais... lamentável que a gente não tenha os números mais recentes, oficiais, mas é provável que essa parcela cresça à medida em que os grupos religiosos, principalmente esses voltados para o mundo mais conservador, ganham uma visibilidade maior e causam muita decepção, causam muita reação negativa. Então, o fato de pessoas se dizerem ateias hoje já não tem mais o impacto que existia no passado,
quando se tinha uma imagem muito forte do Brasil como país católico, do Brasil como país religioso. A pluralidade religiosa que a gente vê hoje acontecer, ela facilitou essa pluralidade, inclusive na aceitação de quem não tem uma religião. Isso se mostrou em números em censos passados, e isso se mostra na forma como se coloca muito fortemente o enfrentamento da intolerância religiosa, que também diz respeito à intolerância com aqueles que não têm uma religião. Então, pelas minhas observações, eu arrisco dizer que a gente hoje tem um valor ainda atribuído aí, mas não o valor que se tinha no passado. A gente já tem uma abertura de aceitação. Magali, foi um prazer enorme conversar com você. Esse é um assunto bom, né? Tem tanta Muito coisa para a bom. gente conversar. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas dava para render ainda muito mais. Muito obrigada. Eu que agradeço e que a gente continue observando essa dinâmica que é tão intensa e que vai ser forte aí nesse ano eleitoral. Vai ser, digamos, nós vamos ter aí muito elemento, né, para prestar atenção e estudar para frente sobre esses segmentos, sobre o segmento religioso como um todo. E eu convido as pessoas que nos assistem a acompanharem a nossa plataforma Religião e Poder do ISER. Nós observamos, temos lá uma sessão sobre as eleições, mas observamos a relação das religiões com os poderes da República, executivo, legislativo, judiciário também, e vamos acompanhar esses processos todos durante este ano. Qual é o endereço da plataforma? Religião e Poder, tudo junto.org.br. Ok, obrigada mesmo, um abração. Um abraço e bom trabalho para vocês. Obrigada. Eu conversei sobre a influência da religião no voto do eleitor com a doutora em comunicação social Magali Cunha, pesquisadora e integrante da plataforma Religião e Poder do ISER, Instituto de Estudos da Religião. A gente se despede aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa.